8 de março de 2014. Voo Malaysia Airlines 370, 239 pessoas a bordo. Decolou de Kuala Lumpur com destino a Pequim. 40 minutos depois de decolar, desapareceu dos radares. Sem aviso, sem Mayday, sem explicação. O avião simplesmente sumiu. E até hoje, 10 anos depois, ninguém sabe o que aconteceu. Mas aqui está o mais perturbador. O avião não caiu imediatamente. Ele continuou voando por 7 horas depois de desaparecer. Mudou de rota, desligou os transponders, voou deliberadamente para a área remota do oceano. Alguém controlava aquele avião e levou 239 pessoas para lugar desconhecido. Foi sequestro? Suicídio em massa do piloto? Sabotagem militar? Ou algo muito mais sinistro? A maior operação de busca da história da aviação. Dezenas de países envolvidos. Milhões de dólares gastos. E até hoje quase nenhum vestígio foi encontrado. Vamos destrinchar esse mistério, porque quanto mais você investiga, mais impossível fica. Vamos aos fatos verificáveis. Linha do tempo completa. 1h21 da manhã. Malaysia Airlines 370, decola de Kuala Lumpur. Boeing 777, aeronave moderna. Manutenção em dia. Piloto experiente com 18.000 horas de voo. Tudo normal. Subida tranquila. Comunicação regular com controle de tráfego. 1h19. Última comunicação com controle malaio. Piloto diz: Boa noite, Malaysian 370. Voz calma. Normal. Nada fora do comum. 1h21. O avião deveria entrar em contato com o controle vietnamita. Não faz. 1h21. Transponder do avião é desligado. Transponder é o equipamento que transmite posição, altitude e identificação para radares. Sem ele, o avião fica invisível para controle de tráfego aéreo civil. Mas radares militares ainda detectam. E aqui fica estranho. 1h22. Radar militar detecta que o avião faz curva brusca, vira 180 graus, e começa a voar de volta para Malásia, na direção oposta do destino. Isso não é erro de navegação, é mudança deliberada de rota. O avião cruza de volta sobre Península Malaia, passa sobre território malaio, e continua voando para oeste, para o Oceano Índico. E aqui entra o detalhe crucial. O avião voa seguindo rotas comerciais conhecidas, e passa exatamente entre zonas de radar de países diferentes, como se quem estava controlando conhecesse perfeitamente onde os radares não se sobrepõem. 2h22. Última detecção por radar militar. O avião está sobre Estreito de Malaca, voando para noroeste. E depois disso? Nada. Desapareceu completamente dos radares, mas não parou de voar. Sistema de satélite da Inmarsat continuou recebendo pings automáticos do avião, não dados de posição, mas sinais confirmando que sistemas eletrônicos estavam ligados. E esses pings continuaram até 8h11 da manhã, 7 horas depois do desaparecimento. A análise dos pings permitiu triangular posição aproximada. O avião voou para o sul, para o meio do Oceano Índico, uma das áreas mais remotas e profundas do planeta. E então, às 8h11, os pings pararam. O avião ficou sem combustível e caiu no oceano. Mas onde exatamente? Ninguém sabe. A área de busca foi do tamanho da Inglaterra. Oceano com 4.000 metros de profundidade, e nada foi encontrado. Durante anos. Só em 2015, um pedaço de asa foi encontrado na Ilha Reunião, a 4.000 quilômetros de distância da área de busca, confirmado como sendo do MH370. Depois disso, mais alguns destroços apareceram, em praias de Madagascar, Moçambique, África do Sul, todos confirmados como do voo 370. Mas o avião principal? Os corpos? A caixa preta? Nada. Desaparecido. Então o que diabos aconteceu? Teoria número 1. Sequestro que deu errado. O avião foi sequestrado. Piloto ou copiloto foram forçados a mudar de rota. Sequestradores planejavam levar o avião para algum lugar específico, mas algo deu errado. Perderam controle. Avião caiu. Problema: não houve nenhuma reivindicação. Nenhum grupo terrorista assumiu responsabilidade. E a análise forense dos destroços não mostrou sinais de explosão ou violência. Teoria número 2. Despressurização catastrófica.
Falha estrutural causou perda de pressão na cabine. Todos os passageiros e tripulação ficaram inconscientes por falta de oxigênio. O avião continuou voando no piloto automático até acabar o combustível. Isso explicaria por que não houve comunicação. Mas não explica a mudança deliberada de rota. Não explica o transponder sendo desligado. Não explica o avião seguindo rotas comerciais para evitar detecção. Alguém estava controlando aquele avião conscientemente. Teoria número 3. Suicídio em massa do piloto. Essa é a teoria mais aceita por investigadores. O capitão Zaharie Ahmad Shah, piloto experiente, deliberadamente desviou o avião. Despressurizou a cabine para matar todos os passageiros e tripulação e voou para o meio do oceano para se matar. Evidências. Simulador de voo na casa de Zaharie foi analisado. Investigadores encontraram que ele havia praticado rota similar, voando para o Oceano Índico remoto até ficar sem combustível. E há relatos de que Zaharie estava passando por problemas pessoais, divórcio, depressão. Mas a família nega veementemente. Dizem que ele estava bem, que não tinha motivo. E tem outro problema. Por que fazer isso de forma tão elaborada? Se queria se matar, por que não simplesmente mergulhar o avião logo após decolar? Por que voar por 7 horas? A menos que o objetivo não fosse só morrer, mas fazer o avião desaparecer completamente. Teoria número 4. Incêndio elétrico. Falha elétrica causou incêndio nos sistemas. O piloto desligou equipamentos para tentar controlar e planejava fazer pouso de emergência, mas a fumaça os incapacitou antes que conseguissem. O avião continuou voando no automático até cair. Isso explicaria o transponder desligado, explicaria a falta de comunicação, mas não explica a mudança precisa de rota, não explica o avião voando por 7 horas em trajetória deliberada. Teoria número 5. Sabotagem militar. Aqui fica conspiratório. A teoria de que o avião foi abatido acidentalmente durante exercício militar. E houve encobrimento internacional. Vários países estavam fazendo exercícios militares na região naquela noite. Estados Unidos, Tailândia, Austrália. Havia movimentação militar em comum. E se o avião foi confundido com ameaça? Abatido por míssil? E depois, para evitar incidente diplomático massivo, todos os envolvidos encobriram. Os destroços espalhados seriam consistentes com o avião atingido por míssil no ar. Fragmentação. Destroços leves flutuando longe. Mas essa teoria exigiria conspiração envolvendo múltiplos governos, todos concordando em mentir por anos. Possível? Talvez. Provável? Difícil. Teoria número 6. Carga secreta a bordo. O avião transportava carga, e parte dessa carga era classificada. Componentes eletrônicos sensíveis, baterias de lítio, material que não foi totalmente divulgado. A teoria é que algo nessa carga causou problema. Incêndio, explosão. Ou pior, que a carga era tão valiosa que alguém sabotou o voo para roubá-la. Há relatos não confirmados de que havia tecnologia militar entre a carga e que certos governos tinham interesse em interceptar. Teoria número 7. Sequestro eletrônico. A mais moderna e assustadora. A ideia de que hackers remotamente assumiram controle do avião através de sistemas eletrônicos. Boeing 777 tem sistemas fly-by-wire. Tudo controlado por computadores. E há vulnerabilidades conhecidas. Pesquisadores de segurança demonstraram que é teoricamente possível hackear sistemas de aviões. E se alguém fez isso? Assumiu controle remotamente, desligou comunicações e pilotou o avião para lugar desconhecido. Objetivo? Roubar tecnologia a bordo, sequestrar passageiros específicos, testar capacidade de ataque cibernético. Parece ficção, mas especialistas em cibersegurança dizem que é possível. Agora vamos aos passageiros, porque havia pessoas interessantes naquele voo. 4 passageiros com passaportes roubados. 2 iranianos viajando com documentos falsos. Investigações posteriores concluíram que eram apenas imigrantes ilegais tentando chegar à Europa, mas na época levantou suspeitas. 20 engenheiros de uma empresa de semicondutores, funcionários da Freescale Semiconductor, especialistas em tecnologia militar, trabalhavam em patentes sensíveis. E aqui fica estranho. Dias após o desaparecimento, uma patente importante foi aprovada,
e os direitos foram divididos entre os sobreviventes, que incluíam executivos da empresa que não estavam no avião. Coincidência? Ou motivação? Um passageiro era artista famoso chinês, outro era executivo de telecomunicações. Vários eram especialistas em áreas sensíveis. Havia alguém específico que queriam eliminar? Ou sequestrar? E tem o detalhe das chamadas telefônicas. Familiares de passageiros relataram que, dias após o desaparecimento, ligaram para os celulares das vítimas. E os telefones chamavam. Não caíam direto na caixa postal. Chamavam. Como se estivessem ligados. Mas ninguém atendia. Empresa de telefonia explicou. É delay no sistema. Telefones não estavam realmente tocando. Era só sinal da rede. Mas famílias insistem. Ouviram toques. Por dias. Se os telefones estavam ligados, significa que sobreviveram à queda? Estavam em terra firme? A busca pelo MH370 foi a mais cara da história da aviação. Custou mais de 200 milhões de dólares. Varreu 120 mil quilômetros quadrados de fundo oceânico. E encontrou praticamente nada. Alguns destroços flutuantes confirmados. Mas o destroço principal? Desaparecido. Como um avião de 64 metros de comprimento desaparece no oceano sem deixar rastro maior. A profundidade média da área de busca é 4.000 metros, escuro, frio, pressão massiva, e o oceano lá é território quase inexplorado. Talvez o avião esteja lá, intacto, no fundo, e simplesmente nunca será encontrado. Ou talvez não esteja no oceano. Talvez os cálculos estejam errados. E o avião caiu em outro lugar completamente. Ou talvez nunca tenha caído. A teoria mais radical. O avião foi sequestrado, pousado em algum lugar remoto.